Como gerenciar a reputação da sua marca nos meios digitais ou online? Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Bora lá! Bom, esse talvez seja um dos grandes desafios das marcas nos tempos modernos, gerenciar a reputação que está sendo construída vamos falar assim, em tempo real, né? Porque como a gente tem mídias sociais, as mídias sociais elas estão aí o tempo todo, as pessoas estão interagindo com a nossa marca o tempo todo, nós estamos nos comunicando, nós estamos falando com as pessoas o tempo todo e precisamos sim entender como é que a gente pode gerenciar essa reputação que vai sendo construída. Eu não vou numerar aqui dicas, mas assim, a primeira coisa que você tem que fazer é se manter dentro do seu posicionamento. Não tem muito segredo, eu sei que vai parecer repetitivo, eu falo isso com muita frequência, mas a consistência e a coesão, essas duas coisas juntas, são as coisas mais importantes para a construção de uma reputação de marca. E não só para a reputação de marca, mas para a reputação sua enquanto pessoa. Quanto mais consistente e coeso você for com aquilo que você gera de percepção nas pessoas, mais você vai construir a reputação que você quer. Com a sua marca não é diferente. Quanto mais coeso e consistente você for com a sua identidade, com os seus valores, com as suas crenças, com os seus diferenciais, comunicando isso com muita frequência, o máximo de vezes possíveis, de formas diferentes, mas sempre com a mesma promessa, com a mesma mensagem, com o mesmo foco, né? As pessoas vão perceber isso e vão entender qual é a reputação que você quer construir e você vai construir essa reputação. Esse é o primeiro ponto, consistência e coesão. Mantenha essas duas coisas que a sua reputação vai ser mantida, né? Vai ser construída e vai ser mantida. Mas eu tenho certeza que você, quando entrou nesse vídeo, você queria saber de métrica, né? Como é que eu posso gerenciar, como é que eu posso monitorar a reputação que está sendo criada. Eu falei isso anteriormente em outro vídeo. A única coisa que dá para se fazer é pesquisa, né? Perguntar para as pessoas. E aí o Instagram principalmente, mas todas as mídias sociais em geral, elas têm maneiras de você fazer isso. Enquetes, questionários, tudo isso pode ser usado para você ir medindo a temperatura que as pessoas estão dentro da sua construção de reputação. Isso é um caminho muito legal. Outra coisa que você pode fazer é olhar para as avaliações que as pessoas estão fazendo de você. Isso é muito importante, porque a avaliação ela vai ser um termômetro, perceba isso, não de se as pessoas estão satisfeitas ou não, se elas estão sendo bem atendidas ou não, mas se a expectativa que você gera enquanto marca está sendo atendida lá na hora da entrega. Porque eu já falei sobre isso em outro vídeo, satisfação não é uma boa entrega, é uma entrega que é compatível com a expectativa que foi gerada. Tanto que a gente usou isso até em outro vídeo, o dolinho, né? A brincadeira do dolinho, o design feio, ele gera uma determinada promessa, uma determinada expectativa que quando você toma o refrigerante, ela é atendida. Então os clientes dessa marca estão felizes. A mesma coisa deve acontecer com a sua marca. O seu visual, o seu posicionamento, a sua comunicação, tudo isso gera promessa. Essa promessa está sendo atendida? As avaliações são um ótimo caminho de você entender se as promessas estão sendo ou não atendidas, né? Se você está conseguindo entregar aquilo que você promete. E quando eu falo de avaliação, estou falando de avaliação no Reclame Aqui, no Facebook, nos comentários do seu Instagram, no Google Avaliações. Tudo isso serve como termômetro. Será que eu estou entregando aquilo que esperam de mim? Porque você pode não ser 100% responsável sobre como a pessoa se sente, mas você é 100% responsável pela expectativa que você gera para as pessoas. Então, seja responsável, abrace essa responsabilidade e comece a avaliar, né? Comece a ler essas avaliações e entender onde estão essas críticas, e não é se defender, não é responder o cara que
talvez ele tenha sido muito bem atendido e ainda assim reclamou, é entender onde que a expectativa dele não foi atendida. E eu posso resolver isso ou eu devo mudar a minha promessa para que ele não tenha mais essa expectativa, para que os meus outros clientes não tenham essa expectativa? É isso que deve ser avaliado. A partir disso, você vai ter o tempo de resposta, né? E aí é uma coisa também muito importante, né? É você gerar conversas com os seus clientes, você responder às pessoas. Então a pessoa foi lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu LinkedIn e comentou o seu post falando bem, mal, tirando dúvida do seu produto. Tenha um bom tempo de resposta e levante uma discussão, uma conversa com essa pessoa. Isso vai ser um outro modo de você avaliar como que ela está percebendo a sua marca, né? Você vai inclusive melhorar talvez como ela percebe a sua marca, porque ela vai falar, pô, fui respondido. O Diro acabou de comentar aqui, pô, postei um negócio no Twitter, a Coca-Cola me respondeu, né? Isso gera uma boa percepção, tipo, pô, sou importante. Inclusive ele falou isso, ele acha que é importante nesse momento, porque a Coca-Cola respondeu ele. Não é, a gente sabe que não é, só mais um idiota. Mas tá tudo bem, meu sócio, brincadeira. Mas o grande ponto é esse, é gerar essa conversa para... Você vai reforçar a reputação, você vai reforçar a sua marca, mostrando que esse cliente é importante para você e você pode começar uma conversa com ele e essa conversa pode terminar justamente no entendimento de como ele enxerga a sua marca. Então, essas 4 coisinhas que você pode fazer, né? Manter o seu posicionamento, olhar as avaliações, comentar, conversar com as pessoas e tudo mais, tudo isso que você faz são maneiras de gerenciar essa reputação, de entender qual reputação está sendo construída e ir ajustando esse caminho, né? Então, basicamente, o que a gente tinha para falar hoje, o que eu tinha para falar hoje sobre isso, era o que eu já te disse. Então, se você curtiu esse vídeo, faz o seguinte, clica aqui embaixo no curtir para expressar que você gostou do que foi dito, ativa as notificações, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram também, que lá sempre tem conteúdos novos, beleza? Um grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!